Olá, eu sou Jonathan Quirino Marinheiro Dirksen, sou de Rio do Sul, e junto de meus colegas Felipe Padilhanese, de São Joaquim, e Alan Alencar Roller, de Braço Trombudo. Estudamos no Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Somos orientados por duas excelentes professoras, Cláudia Cambruzzi e a Flávia Queiroz. A ideia para nossa pesquisa veio quando uma de nossas professoras nos informou sobre o tamanho das ilhas de lixo no oceano, e também comentou sobre um inseto que se alimentava de isopor. Então nós pensamos, por que não utilizar esses insetos para amenizar pelo menos a quantidade de isopor que é jogado nos oceanos, para aí sim essas ilhas talvez irem diminuindo ou pelo menos não aumentarem. E também a rede de notícias CNN está estudando esses insetos para obterem mais detalhes. Mas o objetivo desse trabalho é para que haja um total descarte e eliminação desses resíduos por conta dos insetos. Como método da nossa pesquisa, a gente, como primeiro passo, a gente comprou as lâminas de isopor, poliestileno expandido, fez a pesagem no laboratório da agronomia no Instituto Federal Catarinense, marcando então os pesos e a numeração de cada lâmina. O segundo passo, então, foi comprar os tenebros molitores. A gente descobriu um criador no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e fez o pedido para ele em dezembro do ano passado, de 2019. A chegada do Tenebro Molitor foi em 15 de janeiro de 2020. Como a gente percebeu que o Tenebro estava em trânsito, a gente decide de deixar ele em 7 dias em repouso, diretamente com ração, e algodão embebido em água e outras formas de dar o líquido para o tenebro. Depois desses 7 dias, resolve-se mandar para as cidades dos pesquisadores, sendo que todos os três moram em cidades diferentes e amplitudes térmicas diferentes e altitudes diferentes. Assim também tendo uma forma de saber qual é o melhor lugar e qual é o melhor desenvolvimento que o tenebro pode ter. São Joaquim tem uma altitude de 1.400 metros, que é a minha cidade. A cidade do Braço Trombudo é 700 a 800 metros de altitude. E a cidade de Rio do Sul é de 300 a 400 metros de altitude, dependendo do lugar. Então decidiu-se a dividir esses tenébrios. Então foram enviadas 92 larvas para a cidade de São Joaquim, foram enviadas 108 larvas para a cidade de Braço Trombudo e permaneceram em Rio do Sul 102 larvas. Como método principal da cidade de São Joaquim e Braço Trombudo, foi colocadas em potes, diretamente em potes, com uma fonte só de alimento, que era o isopor poliestileno expandido. Juntamente com ele numa fonte de líquido, a gente usou algodão embebido em água. Nessas duas experiências, esse foi o método principal. Já na cidade de Rio do Sul, optou-se por colocar ração, mais isopor e o algodão embebido em água. Então, tendo duas fontes de alimento para o tenébrio. E também sabendo-se que talvez eles não sobrevivessem. Então, a gente, por precaução, a gente utilizou a forma de Rio do Sul, assim como um percalço se caso desse alguma coisa errada. A partir disto, nos 10 dias já da experiência das duas cidades, percebe-se o desenvolvimento da fase de pupa, sabendo que o tenebro molitor tem 4 fases na sua vida. Tem o ovo, a larva, a pupa e o estágio adulto, que é o besouro. Então, a fase de larva é a única que consegue deglutir o isopor. As outras, não. Então, a partir do 10º dia da pesquisa de São Joaquim e Braço Trombudo, percebe-se que começa a formação de pupa, tendo uma média em São Joaquim de 3 a 2 larvas por dia, e na cidade do Braço Trombudo de 6 a 5 larvas por dia. No 30º dia,
Então, começou daí em diante, do 10º dia até o 30º dia, viu a diminuição do desenvolvimento da deglutição. Mas mesmo assim, percebendo que houve a deglutição, até aqui a gente pode ver que as larvas fizeram várias perfurações nas lâminas de isopor. A única coisa que a gente, por virtude do Covid-19, que foram fechados os campos, a gente não pôde retomar com a pesagem. Então a gente visivelmente consegue enxergar que há, então, o desenvolvimento da deglutição do Tenebro molitor com lâminas de isopor. Então, no 30º dia, a gente cessa, percebendo que grande maioria das larvas já tinham virado pupa e algumas já tinham virado, da sua fase adulta, o besouro. Depois disso, o que a gente queria perceber? Se dava de deixar todo o ciclo do besouro só no isopor. Então, utilizando essas pulpas que já estavam no isopor, a gente separou em 2 grupos. 10 pulpas diretamente e só no isopor, com algodão embebido em água. E com essas 10 pulpas que já tinham sofrido essa diferença aqui com o isopor, as larvas já tinham deglutido, mas mesmo assim a gente colocou outras 10 na ração. A gente percebendo que não houve mutação, não teve nenhuma anomalia fisiológica no tenébrio. A única coisa que acontece, a larva sim consegue deglutir e fica normal a sua vida até a fase adulta. Só que na sua fase adulta ela não consegue reproduzir. E daí morre. Já aquela que fica diretamente no isopor. Já a que ficou depois da fase adulta, já conseguiu ter a ração, o seu desenvolvimento é normal. Então, ela tem o seu nutriente depois da fase adulta para ter seu desenvolvimento de reprodução e de ovo. Então, esse foi o nosso método do nosso trabalho. Com base em nossas pesquisas sobre a larva do Tenebrio molitor, concluímos que nosso trabalho foi um sucesso. A larva apresentou uma positividade na biodegradação do isopor e nós conseguimos fazer esse alimentar muito bem, ó. Veja, ó, fizeram caminhos por aqui, ó, muito bonito, muito interessante. Não morreram por causa das toxinas do plástico, né? E se transformaram bem em pulpa, se transformaram bem em besouro, sem nenhuma malformação, sem nenhuma anomalia fisiológica. E é assim que conclui esse nosso trabalho. Uma efetividade de 100% praticamente. Ó. Eles se alimentam muito bem, não houve nenhum desperdício de larvas, nenhum desperdício, não morreram quase nenhumas. Poucas mortes, mas é por causa que ficaram muito tempo sem se alimentar, muito tempo sem água, por causa da viagem delas, né? Mas, de resto, saíram bem, fizeram tudo o que a gente imaginou que elas fariam. Então, assim se conclui o nosso trabalho.